Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura antiga, é verdade, mas que continua sendo incrivelmente poderosa para a gente entender a vida em si. Vamos juntos desvendar uma espécie de mapa da alma, um mapa que organiza tudo, desde a planta mais simples até a complexidade do pensamento humano. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta fundamental. Afinal, o que é uma alma? Hoje em dia, quando a gente ouve essa palavra, logo vem à cabeça algo meio espiritual, talvez religioso, né? Mas a perspectiva clássica que vamos analisar aqui é muito mais ampla e, de certa forma, até mais biológica. Para entender isso melhor, vamos na raiz da palavra. Olha só que interessante. A própria palavra psicologia vem do grego e significa literalmente estudo da alma. Na sua origem, a psicologia não era só sobre a mente humana, não. Ela estudava o princípio que anima todos os seres vivos. Era, no fundo, a ciência da vida mesmo. E para a gente entender isso direitinho, o nosso roteiro vai ser bem claro. Pensa que a gente vai subir uma escada, degrau por degrau. Vamos começar pela base, a vida vegetativa. Depois a gente sobe para o nível dos seres que sentem e desejam. Daí exploramos o domínio do intelecto e, por fim, a gente junta tudo para ter a imagem completa. Essa ideia fica muito mais clara se a gente visualizar como uma escada do ser. Ela mostra 3 níveis de vida, que são diferentes, mas que estão totalmente integrados. A gente começa lá embaixo, na vida vegetativa, e vai subindo, degrau por degrau, até ao topo. Então, vamos lá. Primeiro degrau, a base de tudo. Esse é o alicerce onde toda a outra vida se constrói. É como se fosse o sistema operacional básico compartilhado por todos os seres vivos. E aqui tem um conceito-chave, que é o de imanência. E o que é que isso quer dizer? Bem, pensa numa pedra. Ela só se move se algo empurrar, certo? Uma força externa. Já as operações de um ser vivo são internas. Elas começam e terminam dentro do próprio ser. E o objetivo é sempre se manter e se aperfeiçoar. Basicamente, esse nível se resume a 3 funções que rodam no automático. A nutrição, para a gente se manter, o crescimento, para a gente chegar à maturidade, e a geração, que garante que a espécie continue. Pensa na nossa digestão ou numa planta crescendo em direção ao sol. São processos vitais e totalmente internos. E o ponto central aqui, sabe, é que a gente não controla isso com a nossa mente. Ninguém consegue, por vontade própria, parar o coração ou mandar o intestino trabalhar mais rápido. Essas funções formam a base autónoma da nossa existência. Ok, subi num degrau na nossa escada. Agora, a vida deixa de ser só um processo interno. A partir daqui, o mundo lá fora começa a entrar em cena, a ser percebido e a provocar reações. E é aqui que surgem novas capacidades, simplesmente incríveis. Primeiro, o conhecimento pelos sentidos. A gente passa a ver, ouvir, lembrar. Depois vem o desejo que nos move em direção ao que parece bom e para longe do que parece ruim. E, finalmente, o movimento. A capacidade de agir com base nesses sentidos e desejos. E esse tal de apetite sensível não é uma coisa só. Ele se divide em 2. O concupiscível é aquele desejo mais direto por algo gostoso e fácil, tipo ver um bolo de chocolate e querer na hora. Já o irascível é diferente. É a força que nos move a lutar por algo difícil, como a coragem para enfrentar um desafio. Um busca o prazer fácil, o outro encara a dificuldade por um bem maior. E agora, chegamos ao topo da escada. É aqui que entram as capacidades que, segundo essa filosofia, são o que nos torna humanos e nos permitem ir além do mundo físico e imediato. A grande virada de chave aqui é a diferença entre sentir e entender. Os nossos sentidos percebem esta maçã aqui na minha frente, com a sua cor, seu cheiro, seu gosto. Mas o intelecto, ele vai além. Ele entende o conceito universal de maçã, a essência do que faz uma maçã ser uma maçã, independentemente desta aqui. Tá, mas como essa mágica acontece? Como a gente sai do concreto para a ideia? O processo é mais ou menos assim. Tudo começa com a sensação. A gente vê uma árvore específica. A mente, então, cria uma imagem sensorial dela que a filosofia chama de fantasma. E aí vem o pulo do gato, a abstração. O intelecto como que levanta a ideia universal de árvore dessa imagem, separando-a dos detalhes particulares. E pronto, a mente formou o conceito. Lá no topo, então, a gente encontra 2 faculdades que meio que comandam o show. De um lado, o intelecto, que está sempre buscando a verdade, a compreensão. Do outro, a vontade, que é nosso poder de escolher livremente um bem que o intelecto nos mostra. Resumindo, saber e querer. Beleza, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. E o mais importante é sacar que não são 3 seres vivendo dentro de um.
Não. São 3 níveis de vida que formam um único todo, unificado e integrado no ser humano. Essa tabela aqui deixa tudo bem visual, né? Olha só, a planta, só o básico, a vida vegetativa. O animal já tem o básico, mais a vida sensitiva. E o ser humano? Bom, o ser humano tem o pacote completo, vida vegetativa, sensitiva e intelectual, tudo junto num único ser. E essa é, talvez, a ideia mais importante de todas. Os níveis de cima não apagam os de baixo, pelo contrário, eles os incluem e os aperfeiçoam. A nossa razão pode guiar os nossos desejos, e tudo isso funciona em cima daquela base automática que a gente viu no começo. Somos um todo, complexo e unificado. Então, esse mapa clássico nos dá uma ferramenta incrível para entender o que a gente é, as ferramentas que a gente tem. Mas, no fim, ele abre uma pergunta ainda maior e mais profunda. Sabendo do que somos feitos, com todas essas capacidades, quem a gente deve se esforçar para ser? E essa é uma jornada que o mapa não mostra. É a jornada que cada um tem que trilhar por si mesmo.